O diabo, ele sempre lutou no passado, sempre permanece lutando no presente para roubar uma coisa, Marcelo. Pastor, o que é que o diabo quer roubar? Ele quer roubar a presença de Deus que está injetado dentro da tua vida, dentro da minha vida, dentro da nossa vida. Como é que ele consegue roubar a presença de Deus que está injetado em nossos corações? Ele usa uma arma. Diga comigo, uma arma. E qual é o nome desta arma que o diabo usa para roubar a presença de Deus? Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Antes de fazer menção da palavra, vamos fazer um minuto de oração, amém? Curve a sua cabeça. Eterno Deus, Pai, Criador dos céus e também da terra, aqui estamos nesta noite, Senhor. Já te adoramos, já ouvimos a tua voz através dos louvores que a ti foram atributados. Agora queremos ouvir a tua palavra. Toma os quatro cantos desse santuário em tuas mãos. Repreenda todo espírito de inquietação. Deus, tira todo o cansaço físico e mental da tua igreja. Manifesta nesta noite da tua glória. Fale conosco por meio da tua palavra. Queremos ouvir a tua voz nesta noite por meio da tua palavra. Eu paraliso agora toda força maligna, toda palavra de peso, toda palavra de maldição que venha cair por terra agora. E a única voz que venha ecoar aqui nesta noite seja a voz do teu Espírito por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Texto bíblico, quarto evangelho, escreveu o evangelista João, capítulo de número 10, versículo também de número 10. Quarto evangelho, escreveu o evangelista João, capítulo de número 10, versículo também de número 10. Inserido está assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Podeis assentar. O ladrão não vem senão roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Como sempre, antes de fazer menção da palavra do nosso Deus, eu quero deixar registrado a minha palavra de gratidão a Deus pela oportunidade que Ele me proporciona para fazer uso da sua palavra. Alguém pode perguntar e dizer: por que todas as vezes que o pastor João Paulo vai pregar, ele começa agradecendo a Deus? É porque eu sei
de onde vem a água que jorra de dentro de mim. A água vem da fonte, e a fonte é maior do que a água. Então tudo é para Ele, e tudo por Ele. Pastor, quem é Ele? Jesus de Nazaré. Esse texto sagrado que eu acabei de fazer menção, quarto evangelho, escreveu o evangelista João, dentro do capítulo de número 10, versículo também de número 10. É bem verdade que muitos conhecem esse texto de cor, como também salteado, mas toda pregação, toda exposição da palavra de Deus, existem 3 patamares, ou seja, existe 3 tópicos fundamental em toda pregação, seja ela compassiva, seja ela avivalista, toda pregação tem 3 patamares. Século 21, muitos pregadores que se diz renomado escolhe um dos 3, e escolhendo um dos 3, assim faz menção da palavra do eterno Deus. Eu particularmente, eu sempre permaneço nos 3 patamares. Pastor, e esses 3 patamares é uma linguagem sua? Não é uma linguagem minha, é uma linguagem da própria palavra de Deus. E aonde está escrito os 3 patamares de uma pregação? Quem verbalizou esta fala foi o apóstolo Paulo, aonde ele escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 3, o apóstolo Paulo disse que aquele que profetiza aos homens, o que é profetizar? É fazer a exposição da palavra. Então, todo aquele que faz a exposição da palavra tem que atingir 3 patamares. Primeiro patamar é edificação. Aleluia. É bem verdade que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus. Então, o primeiro tópico é edificação. Segundo patamar é exortação. E qual é o terceiro? Consolação. Quem entendeu, diga: estou vivo. Então, dentro de poucos minutos, iremos permanecer dentro da edificação, exortação, como também consolação. Como eu falei aos irmãos no começo do sermão, que esse texto de João, capítulo de número 10, é um texto muito conhecido, e eu quero abordar um tema para de partida da mensagem. O tema desta noite é: acautelai-vos. Diga comigo: acautelai-vos. Mais uma vez. Quem sabe o significado da palavra acautelai-vos?
Essa palavra acautelai-vos é uma fala pronunciada pelo próprio Cristo, aonde ele fala sobre os sinais dos fins dos tempos. No decorrer da mensagem, falei o significado da palavra acautelai-vos. Esse texto, pela qual acabamos de ler, é bem verdade que foi escrito pelo apóstolo João. João, que era filho de um pescador chamado Zebedeu, morava na cidade chamada Galileia, uma cidade marítima. João também, ele tivera um irmão chamado Tiago. Os dois recebem a graça divina para ser escolhido pelo próprio Cristo e se tornou apóstolo do Messias. João recebe a graça divina para escrever 5 livros do Novo Testamento. Haja vista que o Novo Testamento contém 27 livros, sendo que 5 dos 27 foram escritos pelo evangelista João. E este texto em que nós acabamos de verbalizar, simplesmente foi uma fala, e esta fala, quem proferiu não foi o apóstolo João. Quem profere esta fala de João, capítulo de número 10, versículo também de número 10, não foi o apóstolo João que proferiu, ele apenas escreve a fala do próprio Cristo, do próprio Jesus. Observa, Amanda, que Jesus, ele verbalizou dizendo: o ladrão, ele tem 3 funções. Qual é, ou seja, quais são a função do ladrão? Primeiro é roubar, segundo, matar, e terceiro, destruir. Jesus deixou bem claro que o ladrão, ele tem essas 3 funções, de roubar, matar, como também destruir. A Bíblia Sagrada fala-nos acerca de alguns ladrões, como por exemplo, o evangelista Marco, dentro do capítulo de número 15, versículo de número 27, está escrito dizendo que no dia que Jesus, ele foi crucificado na cidade chamada Jerusalém, foram colocados 2 ladrões, um à esquerda e outro à direita do Cristo. Um dos ladrões zombaram do Messias, o outro demonstrou arrependimento, e aquele que estava no centro, no meio da cruz, liberou uma palavra de salvação para o outro que se arrependeu. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O evangelista Lucas, dentro do capítulo de número 10, para ser bem preciso, versículo de número 30, Lucas também vai citar acerca de alguns ladrões. Lucas diz que descia um homem da cidade chamada Jerusalém, e este homem estava indo até a cidade chamada Jericó. Só que no trajeto, na descida de Jerusalém para a cidade chamada Jericó, este homem caiu na mão de salteadores. Pastor, o que significa a palavra salteadores? Ladrões. Lucas deixa claro dizendo que os ladrões furtaram todos os bens daquele homem, bateram nele, ele ficou desmaiado, caído como morto. Por quê? Porque os ladrões vieram, roubaram tudo que aquele homem tinha, e ainda de roubar, espancaram este homem.
Por que estou falando a respeito disso? Para incorporar o sermão aqui nesta noite. Por quê? Porque Jesus deixou bem claro dizendo que o ladrão ele vem para roubar. É bem verdade que este ladrão que Jesus está verbalizando não é um ladrão normal que habita na terra, feito de carne e de osso, ou seja, ser humano. O apóstolo Pedro, no capítulo de número 5, versículo de número 8, ele afirma dizendo: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Nesta noite eu tenho uma plena certeza e a convicção daquilo que o Espírito Santo está falando comigo em cima deste altar, que Deus nesta noite vai trazer despertamento espiritual para a tua vida aqui nesta noite. Vai, porque o que tem que prevalecer sobre a tua vida é a marca do sangue do Cordeiro e não a marca do ladrão, que é o diabo. Portanto, nesta noite eu te convido você a adorar e glorificar aquele que foi moído na cruz do Calvário, morreu, verdade, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. Ele mesmo disse: é-me dado todo o poder nos céus e também na terra. É Deus que manda neste lugar, Deus manda em nossa nação brasileira, Deus manda na tua casa, no teu ministério. Portanto, nesta noite adoremo-lo a Ele, pois a sua presença está em nosso meio. Não precisa ser expert em teologia para entender que este ladrão que Jesus está falando é o diabo. Eu quero pontuar algumas coisas bem compassivo, pois o meu foco aqui é, como sempre, pregar a palavra de Deus. E durante esse período você vai observar alguns tópicos, como por exemplo, Jesus disse que o ladrão vem primeiro roubar. Sim ou não? Sim. Agora surge uma pergunta, Luciano: se Jesus disse que o ladrão vem roubar, aí eu te faço a pergunta: o que é que ele quer roubar de você? Eu não sei se você já parou para pensar. Você conhece o texto? Conhece. Mas se você não entrar na dimensão espiritual, você não tem conhecimento. Jesus disse que o diabo vem primeiro roubar. E o que é que ele quer roubar? Faça aí uma retrospectiva na tua mente e pensa: se ele é um espírito, e esse espírito tem 3 funções. Primeiro é roubar. E eu te faço uma pergunta: o que é que ele quer roubar de mim, de você? Vai aí. O diabo não quer roubar a tua casa que Deus te deu. O diabo não quer roubar aquela porta que foi Deus que abriu. Ele não quer. O diabo não quer roubar o teu casamento. Pastor, eu achava que ele queria roubar algum bens material. Para que ele queria roubar algum bens material? Se ele é um espírito.
Então entendemos que nada que tem aqui na terra ele quer roubar. Então o que é que ele quer roubar de mim, de você, de nós, aqui nesta noite? O diabo ele sempre lutou no passado, sempre permanece lutando no presente, para roubar uma coisa, Marcelo, uma coisa que ele tinha e hoje já não tem mais. Por quê? Porque Deus colocou dentro de cada um de nós o que ele tinha e hoje não tem mais. Pastor, o que é que o diabo quer roubar? Ele quer roubar a presença de Deus que está injetado dentro da tua vida, dentro da minha vida, dentro da nossa vida. E como é que ele consegue roubar a presença de Deus que está injetado em nossos corações? Ele usa uma arma. Diga comigo, uma arma. E qual é o nome desta arma que o diabo usa para roubar a presença de Deus? Esta arma, Wagner, se chama pecado. O pecado é a única arma que distancia nós de Deus. Escrito está na palavra de Deus. Livro do profeta messiânico escreveu Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 1, está escrito que os ouvidos de Deus não estão tapados, não estão agravados, para que não possa nos ouvir, e nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa salvar. Versículo de número 2: mas são os vossos pecados que faz separação entre vós e o vosso Deus. A única forma que separa o homem de Deus é o pecado. Eu sei que este tipo de mensagem não é mensagem que atrai muito glória. Eu tenho uma consciência que esse tipo de mensagem, pastor Israel, quando prega em alguns lugares, já não voltamos mais. Por quê? Porque hoje muitos não querem mais conquistar os céus. Porque para conquistar os céus tem que ter renúncia. Jesus, ele é santo e requer do seu povo santidade. Sem santidade não veremos a glória de Deus. Eu sinto, sem demagogia na minha alma, que a presença daquele que é santo está em cima deste altar e está na nave da igreja. Se alguém está entre nós, está ferido, machucado, Satanás entrou no teu emocional, arrancou a presença de Deus, você teve um deslize, pecou, mas está na casa de Deus. Hoje vai ter perdão de Deus para a tua vida. Hoje a glória de Deus vai vir, trazendo renovo, trazendo graça, trazendo avivamento. Creia nesta palavra, se arrependa hoje, faça um concerto com Deus hoje. Eu quero falar compassivo, dizer com precisão: o maior propósito de Deus aqui na terra não é, se eu tiver errado e eu sei que eu não estou, me corrige, pastor Israel. O maior propósito de Deus aqui na terra não é fazer ninguém famoso. Muitos estão correndo atrás da fama, atrás do poder, atrás da mídia. Muitos dão tudo para ter um nome,
Mas o propósito de Deus não é fazer ninguém famoso. E qual é o maior propósito de Deus aqui na terra? É perdoar o pecador e salvar ele, e um dia estar com ele para sempre na Nova Jerusalém. O maior propósito de Deus é salvação. Salvação. E eu não sei se você sabia, se tu não sabia, vai ficar sabendo agora. O bom que tudo que eu procuro falar, falo segundo a palavra. O pecado, uma vez que pecamos, permanecemos na prática pecaminosa, a presença de Deus sai de nós. E uma vez que a presença de Deus sai, nós perdemos a esperança da nossa salvação. Todo aquele que permanece na prática pecaminosa, ele não tem certeza da sua salvação. Vou te dar um exemplo. Existe na Bíblia Sagrada um homem esse que foi Deus que escolheu a dedo, tirou ele da casa dos seus pais, exaltou soberanamente, colocou como rei de Jerusalém. Um homem que era dotado em perfeita graça, pois a Bíblia Sagrada diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que, antes de ter nome, teve a sua história marcada sem que ninguém visse. Quem era Davi? Que quando Davi estava em um certo patamar, Deus já tinha dado vitória para ele, já tinha conquistado muitas terras, os seus inimigos haviam sido derrotados. Um belo dia Davi está no seu palácio real, e ele avistou uma mulher, que quando ele avistou aquela mulher, diz o texto que ele olha, deseja ela, e que quando ele deseja, a cobiçação entrou nos seus olhos, de natureza que você sabe o que aconteceu com ele e com Betseba. O que foi? Davi, ele peca diante de Deus. E que quando Davi ele peca, Davi ele sente que a presença de Deus já não está mais na sua vida. O que seria de mim se não fosse a presença de Deus? O que seria de você se não fosse a presença de Deus? Portanto, nesta noite, valorize a presença de Deus sobre a tua vida. Não perca a presença de Deus por prazeres mudando, pelo pecado, pelo aquilo que te afasta de Deus. Não deixe que o pecado venha te separar do amor de Deus. Que quando Davi escreve o Salmo 51, é um salmo que trata sobre o arrependimento. Ele começa dizendo assim, versículo de número 10, Salmo 51, 10, ele diz: cria em mim. Se ele pediu para criar, é porque ele não tinha mais, mas ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Não me lance-me fora da tua presença, e não retira de mim o teu espírito. E ele chora, suplica a Deus. Ele conclui dizendo assim, ó: torna-me dar alegria
da minha salvação. Porque Davi pediu para que Deus tornasse a dar a ele a alegria da sua salvação. Porque Davi havia pecado contra Deus. Sentiu que a presença de Deus havia saído dele. E ele tinha perdido o gozo da sua salvação. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Eu não sei como você se encontra na presença de Deus, não sei. Mas aquele que é o teu Pai, aquele que é o teu Deus, Ele sabe as tuas limitações e Ele sabe o que você precisa. Ele quer te abraçar nesta noite. Só que tem algumas coisas aí na sua vida que você tem que renunciar. Uma vez que você renunciar, você será abraçado pelo teu Pai. Pelo teu Pai. Quem é? É Jesus de Nazaré. Seis minutos eu concluo a ministração. A Bíblia fala de um homem, é considerado na Bíblia o homem mais forte que permeou a terra. Esse homem, o seu pai chamava-se Manoá. A sua mãe era uma mulher estéril. Israel estava debaixo do jugo dos midianitas. Tudo que Israel plantava, os midianitas vinham e pegava para si. Até que Deus teve misericórdia da nação de Israel. Visita a casa de Manoá. Aparece em forma de teofania para a senhora, sua esposa, dizendo que vai abrir a sua madre e que Deus iria conceder a ela que ela gerasse um filho, e o nome desse menino seria um nazireu de Deus. O que é nazireu? Separado para Deus. E o Senhor determinou dizendo: não passará navalha sobre a sua cabeça, e muito menos vai beber vinho forte, pois é alguém separado para Deus. Estou falando acerca de Sansão. Todos nós conhecemos Sansão. Sansão tinha a força que vinha do trono de Deus, e aquela força é por causa que habitava nele a presença de Deus na sua vida. Só que um dia está escrito que Sansão olhou para uma mulher. E aonde está escrito? Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 4. Sansão olhou para uma mulher filisteia, e está escrito que ele se afeiçoou por uma mulher chamada Dalila. Pastor, o que significa a palavra se afeiçoou? Se apaixonou. Sansão se apaixonou por alguém que não tinha aliança com Deus. Sansão fez aliança com alguém que não tinha a presença de Deus. Tome cuidado para quem você está olhando. Tome cuidado quem são as suas amizades. Sempre nós ouvimos que irmãos nós não escolhemos, mas amigo é escolha. Então procure pessoas sinceras, pessoas tementes a Deus, pessoas que amam a palavra de Deus. Não ande com pessoas que ainda continuam na prática do pecado, enganando a si mesmo e procurando enganar muitos. Não ande com eles, mas ande com aqueles que temem a palavra de Deus.
No mesmo capítulo de número 16, Sansão, ele é enganado por aquela que jurou amor a ele. Você conhece a história. Só que o que eu quero fixar é que no versículo de número 20 está escrito: e Sansão não sabia que a presença do Senhor havia se retirado dele. A coisa mais triste que tem é alguém que antes tinha a presença e hoje não tem mais a presença. O diabo não está brincando. O diabo é o teu inimigo. Ele é o meu inimigo, está escrito. Ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Permaneça firme com Deus e com a sua palavra. Não se venda, não se corrompa, não, mas permaneça fiel à luz da palavra. Pastor, eu entendi que o diabo, ele quer roubar a presença de Deus por meio do pecado. Segundo tópico, está escrito: ele veio matar. Aí eu te faço a pergunta: o diabo tem poder de matar alguém? Quem crê, levante a mão. Se eu tivesse no seu lugar, ficaria igual você está, tá? Pensa comigo aí. Sempre que, quando acontece tragédia, homicídio, latrocínio, muitos cristãos dizem: foi o diabo. Foi o diabo que fez tal tragédia. Só que, biblicamente, o diabo, tem crente que tem medo de falar o nome dele. Diabo, diabo, diabo. Tem crente que tem medo de falar o nome dele. Essa coisa ruim, que não é nem digno de verbalizar o nome dele, ele não tem poder de matar ninguém aqui na terra. Não tem. Pastor, o diabo não tem poder? Não. Segundo a Bíblia, só um que tem poder de dar vida e tirar a vida. O seu nome é Jesus. Jesus, ele sim tem o poder, mas o diabo não tem poder. Pastor, o diabo não tem poder? Não tem. E se ele tivesse, a primeira pessoa que ele mataria seria os pastores, seria você que serve a Deus. Mas por que ele tenta e não consegue? Porque o leão da tribo de Judá é maior do que ele. Aleluia, louve a ele. Ele é maior do que a morte. Então entenda que João capítulo de número 10 fala-nos não de algo material, mas está falando de algo espiritual. Por quê? Porque esta morte aqui que Jesus está falando não é uma morte física, mas é uma morte espiritual. Pensa comigo. Uma vez que a presença de Deus sai do homem e da mulher, automaticamente a pessoa morre. E esta morte é caráter espiritual. Terceiro tópico, está escrito: o ladrão vem para destruir. Como é que ele destrói? Ele atinge duas áreas, tanto material como espiritual.
Como assim? Uma vez que ele consegue roubar a presença de Deus, por meio do pecado, o homem, a mulher, morre espiritualmente. E uma vez que a pessoa morre, entra a destruição espiritual, destruição financeira, destruição familiar. Parece que eu volto agora a mais de 2000 anos atrás, Jesus verbalizando esse texto dizendo: acautelai-vos. Pastor, o que significa a palavra acautelai-vos? A palavra acautelai-vos significa tome cuidado. Diga comigo, tome cuidado. Pastor, tomar cuidado com quem? Com o ladrão, pois ele quer roubar a presença de Deus. Mas enquanto você for fiel a Deus, o mal não vai te atingir, não, porque a luz que tem que brilhar na tua casa é Jesus, é Espírito Santo, é a marca do sangue da nova aliança. Jesus está dizendo que ele vem matar, aliás, roubar, matar e destruir. Mas depois da palavra destruir, existe aí uma vírgula no texto. E é bem sabido que quando existe vírgula, quer dizer, a história não para por aqui. A história continua. Jesus está dizendo que o ladrão vem para roubar, matar, destruir, vírgula. Porém, eu quem? Jesus, eu vim aonde? Ao mundo. Para quê? Para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Querendo Satanás ou não, SOS Jesus tem vida e vida com abundância. Se você crê, faça uma reação e adore a Jesus nesta noite. Aleluia! Receba vida, não é em, mas é com abundância. Se o ladrão, que é o diabo, ele tem 3 ministérios: primeiro é roubar, segundo matar e destruir. Jesus também tem 3 ministérios. Quarto evangelho, escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 6, está acerca dos 3 ministérios. Quais são os 3 ministérios de Jesus? Caminho, verdade e vida. Portanto, nesta noite, Satanás quer tirar você do caminho. Levante a tua cabeça e diga: eu não vou sair do caminho, porque o caminho é Jesus. Satanás tem te oferecido o pecado, mas o maior é Jesus. Melhor é ter a presença dele injetado na nossa vida. Perca dinheiro, perca casa, perca trabalho, mas não perca a presença de Deus por nada. Não perca por nada. Eu finalizo agora, fique de pé. Sábado agora, os meus olhos se lacrimejaram. Eu estava chegando na minha casa e eu encontrei um pastor de Manaus, pastor Israel. Aí ele me viu, disse: a paz do Senhor, pastor João Paulo. Eu disse: amém. Aí eu disse para ele: como vai a família? Como vai o ministério? Aí ele disse: o ministério vai bem, mas a minha família não está nada bem. Aí eu disse: o que foi que aconteceu? Ele disse: eu me separei da minha esposa. E ali me deu um nó na minha cabeça. Por quê? Porque é um líder. Já estava casado há 35 anos, Luciano.
35 anos de matrimônio. Ele disse que a mulher chegou para ele e disse: não sinto mais nada por você, não quero mais você na nossa casa. Aí eu fiquei confuso, eu disse: mas meu pastor, qual foi o princípio? Por que isso aconteceu? 35 anos de matrimônio. Ele disse: tudo começou no dia que a minha esposa morreu espiritualmente e deixou de ir à casa de Deus. Conclusão: esse texto que eu estou verbalizando é mensagem no caráter espiritual. Deus, Ele quer trazer despertamento espiritual para mim e para você. E o tema é: acautelai-vos, tome cuidado, para que o diabo não roube a presença de Deus sobre a tua vida, porque um dia, se ele conseguir, a destruição vai vir. Mas se você se arrepender, vai vir vida, e vida com abundância, porque é promessa de Deus sobre a tua vida. Cadê a pastora? Curve a sua cabeça. Senhor, a tua palavra foi entregue da forma que o Senhor mandou, da forma que o Senhor me dirigiu. O Senhor sabe que eu não escolhi, mas foi o Senhor que deu a direção. Estenda a tua mão sobre a tua igreja, nos guarde, nos preserve. Senhor, não permita que Satanás venha roubar a tua presença das nossas vidas, pois o mais importante é a tua presença. Que falte fama, que falte dinheiro. Cholaburgenegia séria, Galacho Meburgenegia vasséria, Macandorebancho Mindageviolai, mas que não falte a tua presença, que a tua presença incendeie este lugar, que a tua presença traga renovo sobre este altar, que a tua presença, Senhor, traga renovo sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Gostou? Deixe seu like.